é importante que eu diga com muita franqueza que até os meus 17, 18 anos eu tinha muito preconceito com relação à própria deficiência, né? E aí eu acho que dá para entender um pouco por quê. Primeiro que assim, eu até os meus 40 e poucos anos eu usei aparelho ortopédico. Um aparelho ortopédico pesado que não se desenvolveu tecnologicamente no mundo inteiro, as órteses se desenvolveram muito menos do que as próteses, um aparelho que machucava, que me dava escara e etc. Muito certamente porque a minha família inteira, ao longo da minha infância e adolescência, disse para mim, o meu filho se livrou da cadeira de rodas. Como se a cadeira de rodas fosse um objeto terrível. Ainda hoje ela guarda um pouco uma imagem no imaginário popular de que ela é prisão, quando na verdade ela é o contrário, ela é liberdade. E aí, como é que eu ingressei neste mundo e comecei a conhecer mais pessoas com deficiência como eu? Eu não conhecia ninguém, a não ser uma outra pessoa na escola que tinha alguma deficiência, mas eu só vinha conhecer quando eu resolvi entrar no movimento. E isto foi em 1981, quando teve o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Naquela época eu comecei a ouvir falar muito, e alguma coisa, mas sem muito a clareza que eu tenho hoje, me disse, por que não? Por que eu tenho que ficar excluído se eu também sou deficiente? Mas ninguém me chamava de deficiente na minha casa, né? Pelo contrário, quando eu resolvi ingressar, acho que a minha família toda levou um susto, como quem diz, como se eu não fosse dessa turma. E, obviamente, eu sou desta turma. Eu confesso que a minha primeira impressão, quando eu cheguei e vi numa sala que tinha 50 pessoas, todas deficientes, eu levei um susto. E eu me lembro que eu assisti aquilo me assustou, porque na verdade era quase como se eu estivesse ingressando num mundo de pessoas que têm uma identidade parecida com a minha, né? A deficiência, dentro dessa questão do que passa pelo imaginário popular, social, que passa pelo fato da cadeira ser prisão ou não, ela significa aquilo que você tem a menos. Ou seja, o fato de que você anda de maneira diferente do que eu ando, você tem algo que está constituído e eu tenho algo a menos de você. Este a menos, primeiro que ele acaba se espraiando para outros que pessoas consideram menos, então não anda, não trabalha, não estuda, não namora, não tem filho, não tem família, etc, etc. Como também acaba, de alguma maneira, te diminuindo na sua identidade pessoal. A questão não é assim, você anda de um jeito, eu ando de outro. A Camila, que é surda, ouve de um jeito e nós ouvimos de outro. A Priscila, que é cega, enxerga de um jeito e eu enxergo de outro. A Estela, que tem síndrome de Down, pensa de um jeito e eu penso de outro. Não é assim. Eu não ando, a Camila não ouve a Priscila, não enxerga e a Estela não tem a mesma capacidade intelectual que todos nós temos. Então é uma coisa que é a menos. E esse a menos é um redutor da tua identidade e da tua personalidade e da tua existência. Isto leva àquelas posições de extrema solidariedade piegas e demagógica, né? Porque afinal de contas você não anda e eu preciso de alguma maneira, né, estar junto com você porque, meu Deus, você não anda. Ainda que isso não tenha nenhum cunho religioso, mas é muito a questão de que eu preciso estar com você, porque eu estando com você, de alguma maneira, eu estou solidário ao fato de que você tem algo a menos do que eu. E por isso é que eu toco muito na questão da cadeira de rodas, porque à medida em que eu tenho a paraplegia como algo que me identifica de forma positiva, aí eu posso ter uma cadeira de rodas que eu mexo, que eu brinco, que eu quero que a minha seja mais bonita que a sua,
A cadeira de rodas é algum objeto que você veste, que você usa. Não haverá mundo, mesmo num futuro muito distante, em que não tenha pessoas com deficiência. Por mais que a medicina avance, você sempre terá alguma possibilidade de um acidente. Também, por outro lado, querer um mundo em que não tenha deficientes é querer um mundo nazista, é querer um mundo de perfeitos ou de iguais. E pelo contrário, não somos iguais, somos diferentes. Então eu acho que assim, conviver da melhor forma possível com esta diversidade, num mundo em que temos pessoas de cores diferentes, de idades diferentes, de religiões diferentes, de opções sexuais diferentes, de constituições físicas e intelectuais diferentes, e ter nisso uma riqueza e saber que a riqueza é algo fundamental do ser humano, é algo que nós não devemos perder nunca. Eu acho que o grande ganho disso tudo é perceber, e eu percebi com outras pessoas que têm deficiência também, o quanto a deficiência é parte integrante. A deficiência é uma palavra muito ruim, mas que é essa, né? Mas o quanto o fato de eu ser paraplégico é parte constitutiva da minha identidade de forma afirmativa e não negativa. Isto é absolutamente fundamental. E é assim que a gente vai se construindo para sempre.